É isso, olha, um levantamento realizado pelo Instituto Mauro Borges apontou que o estado de Goiás, Rafael, registrou em 2023 a menor taxa de pobreza da história. Mariana, os dados apontam que 1,3% da população está abaixo da linha de pobreza aqui em Goiás, definida em R$ 210 de renda domiciliar per capita. Em relação a 2022, houve uma redução de 1,6 ponto, de 2,9 para 1,3, ou seja, mais de 110 mil pessoas saíram desta condição em um ano. Pois é, e além disso, Goiás lidera no combate à extrema pobreza, né, que é medida pela linha de R$ 110 per capita, ou seja, por pessoa, né? Em 2023, a taxa foi de 0,8%, a menor do país, enquanto a média nacional é de 1,7%. E sobre essa excelente notícia, né, que a gente vai conversar agora com o representante, o Paulo Domingos da Silva Matos, que é superintendente de estudos e avaliação do Instituto Mauro Borges. Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado, né, pelo convite e estamos aqui para falar sobre essa excelente notícia. Paulo, na sua avaliação, por que houve essa redução do índice de extrema pobreza aqui no estado de Goiás? Olha, essa é uma pergunta muito relevante porque é um conjunto de fatores que contribuem para a gente ter esse resultado, né? Não é somente você transferir renda para as pessoas e nós conseguiríamos, portanto, reduzir a pobreza, né? É para além disso, é você ter, como o Estado tem feito, dando oportunidade para que essas pessoas consigam se emancipar, né? Os programas, eles são pontes para ajudar as pessoas a saírem dessa condição, né? Então, o crescimento econômico do Estado de Goiás, né? Os programas de transferências que estão sendo realizados que atingem quase que a integralidade de vida do indivíduo, né? Então, todos esses fatores são importantes para esse combate à pobreza, à fome e essas questões de vulnerabilidade socioeconômica. Como é que a gente avalia, assim, para o pessoal que está em casa entender, como é que a gente avalia esses números? Isso quer dizer, então, que uma pessoa de uma família que ganhava tanto, agora passou a ganhar tanto, não ganha mais? Explica para a gente, para o pessoal entender. Exatamente. Essa medida que nós estamos considerando, ela é conhecida como pobreza monetária, ou seja, né, a gente sabe que o recurso, o rendimento é muito importante para o consumo, né? E quando as pessoas estão numa situação de vulnerabilidade social, estar em uma condição de pobreza significa uma privação de consumo e até de itens essenciais de uma cesta básica, né? Então, como é que é feito esse cálculo? Ele é bem simples. Nós estabelecemos uma linha de corte e avaliamos o rendimento domiciliar per capita. Se o indivíduo estiver abaixo dessa linha de corte, ele é contabilizado como nesta condição de pobreza. A queda no desemprego, tanto aqui em Goiás como no país, também contribuiu para esse resultado? Exatamente. Isso é um fator muito importante. E nós do Instituto Mauro Borges, né, fazemos esse acompanhamento e Goiás tem batido recorde no nível de ocupação. E essa ocupação ela é mais interessante ainda porque ela é acompanhada de uma redução na taxa de desocupação, ou seja, se tem mais pessoas ocupadas, né, e a nossa taxa, por exemplo, também de desocupação está convergindo praticamente já para o dos países da OCDE, que é em torno de 5%, mais ou menos. Lembrando que a gente teve, Mariana e Paulo, a gente teve agora recentemente divulgação de índices referentes ao desemprego, que a gente está com um período do menor desemprego do país na série histórica aí desde 2014. Então, resultados expressivos. E até em cima disso, Paulo, há uma tendência também nacional aí de queda da extrema pobreza, de queda da pobreza. A gente tem números aí nacionais que revelam, por exemplo, que a queda da extrema pobreza no país, pela primeira vez, ficou abaixo de 5%, né? E a gente tem também números nacionais revelando que a pobreza diminuiu no Brasil em 2023. 8,7 milhões de pessoas deixaram de viver abaixo da linha da pobreza. É uma tendência do país? Exatamente. A gente tem visto que, desde o período pandêmico, né, foi implementado assim, programas de assistência social muito fortes, né?
como o Auxílio Brasil e etc. Então, há uma tendência de redução exatamente porque existe essa forte injeção de programas sociais, né? Essa tendência que a gente vê no Brasil, quando a gente olha especificamente o estado de Goiás, isso é muito mais pronunciado, né? Porque aqui são muitos programas sociais e a gente vê também que esses programas estão voltados para a emancipação do indivíduo. Não basta apenas você ficar transferindo renda, mas você precisa oferecer condições para que aquele indivíduo consiga, por exemplo, empreender, abrir o seu negócio, né? E Goiás está liderando isso por causa do Programa de Liberdade Econômica, entre outras ações que vêm sendo tomadas aqui no estado, que tem feito com que Goiás seja o que a gente chama de caso líder, né? De exemplo, de referência para o país inteiro. E assim, só ilustrando, Mariana, o que o Paulo está falando, a gente tem a média nacional, como eu disse, de extrema pobreza abaixo de 5%, uma média histórica, nunca tinha se conseguido uma quantidade tão baixa de extrema pobreza no Brasil, enquanto isso em Goiás a gente tem essa média aí de 1,3%, a gente está bem abaixo aí da média nacional. Ok. A gente fala agora, então, a gente acabou de falar, na realidade, com o Paulo Domingos da Silva Matos, superintendente de estudos e avaliação do Instituto Mauro Borges. Obrigada pela sua participação, Paulo. Bom dia para você.